vontade, vereador. Excelentíssimos vereadores presentes e quem nos escuta pela internet, boa noite. Boa noite. Eu pedi a palavra para, em primeiro lugar aqui, dar os parabéns para a equipe da atual gestão pelo excelente trabalho que vem fazendo no combate ao coronavírus do São José. É notório, os outros municípios também estão vendo as ações que estão sendo feitas. Graças a Deus a gente conseguiu normalizar a situação aqui, tranquilizar a população, sem casos, sem nem suspeita de casos no município. Agora, eu queria saber até de vocês mesmos, se já tiveram alguma conversa com o prefeito, ou se já sabe de alguma conversa com relação a como que vai ficar a questão do comércio, né? Porque a gente sabe que a situação no São José está tranquila. Tranquilizou o comércio, tranquilizou a situação da doença aqui no São José Divino. Então, ainda está tendo muita restrição do comércio, que eu acho que não necessitaria de tanto disso. Um exemplo, o cabeleireiro não pode estar abrindo porque no decreto diz que ele não pode abrir. Ele tem que abrir, mas abre irregular. Então fica uma situação complicada. E aí por aí vai muitos outros. Caso de construção só pode abrir se for com uma porta, só pode ficar uma porta aberta. Não faz muito sentido. Por que não pode deixar todas as outras portas abertas? Se um local fechado faz manter mais se tivesse algum vírus dentro, né? Então são situações que não faz muito sentido, que eu tive pensando agora à tarde de estar fazendo uma solicitação para o prefeito para ir aos poucos voltando ao normal essa situação do comércio, mas não deu tempo eu fazer, vou fazer na próxima sessão. E assim, tá longe, falta 15 dias, se eu não me engano, não é mais. Mas assim, é uma situação que a gente já tem que começar a ver, porque, querendo ou não, a população está perdendo com isso. Não só os comerciantes que estão deixando de vender, mas a própria população que está deixando de comprar. Eu creio que seja assim. No meu ver, eu creio que o comércio já deveria estar voltando quase que à normalidade, pelo menos aqui no São José Divino. Se não tem casa, se não tem nada, então por que não o comércio não pode estar voltando? A partir do momento que aparecer um caso novo, bota um decreto e aí volta lá as restrições novamente. Se não tem, eu não vejo nenhum motivo para estar nessa situação. Aconteceu nesse final de semana aí uma situação complicada, muita gente me ligando no domingo perguntando se poderia abrir restaurante. O dono dos 2 restaurantes me ligou, disse: rapaz, no decreto estadual, que é o que o prefeito disse que vai seguir, está dizendo que não, e nem delivery. Aí o que foi que aconteceu? Fizeram 3 mídias diferentes. Uma mídia que rodou nos carros de som dizia que não podia e nem o delivery podia. Que foi que eu vi e que estava no decreto. Fizeram uma mídia dizendo que era só o posto de gasolina que podia. Está errado. Apagaram. Fizeram outra colocando o delivery. Está errado também. Então ficou uma situação complicada, me ligaram, eu disse: rapaz, no decreto diz isso. Aí o rapaz, um deles até me ligou, disse: rapaz, você disse que eu não podia abrir, está aqui, todo mundo funcionando. Eu disse: rapaz, mas não foi culpa minha, está lá no decreto. Se foi divulgado errado, eu não tenho culpa. O certo era o que eu lhe disse. Então, é umas situações complicadas que para a gente aqui, creio eu que não necessitaria de tanta ser rígido a esse ponto. A gente tem que ser rígido, como a gente estava falando aqui antes da sessão, nas barreiras sanitárias. Isso aí eu creio que deve ser rígido com relação a isso. A entrada de circulação de pessoas novas vindas do município, aí tem que ser rígido. Chegou uma pessoa de fora, tem que respeitar a quarentena. Chegou um vendedor lá, num carro lá, por exemplo, como de fruta, vai fiscalizar do carro, tem que estar usando máscara, vai detetizar do carro. Isso eu estou calado com relação a isso, e isso a gente tem que ser rígido. Agora, com relação ao comércio local, eu creio que já está na hora da gente dar uma cobrada no prefeito para dar uma maneirada a mais, porque eles precisam vender. O dinheiro tem que circular no município, não está circulando. A gente está vendo aí o motivo de não estar circulando. Comércio fechado, como é que o dinheiro vai circular? Né? Então, são essas minhas palavras, e fica aí a indagação para vocês também cobrarem, se concordarem ou não com a minha opinião. Obrigado. Senhor presidente, outro vereador inscrito, doutor Daniel.
Vereador, a palavra está com Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, ouvintes que nos escutam pelas redes sociais, boa noite. Boa noite. Ouvindo aqui atento o que o vereador Carlos Portela falou, vereador, essa discussão foi uma discussão que nós tivemos sexta-feira, agora em reunião, o comitê formado nesse município, o comitê da Covid, com um representante da prefeitura. O prefeito não pôde estar presente no dia e algumas indagações foram levantadas. Dentre outras indagações estavam essas que você colocou. Estava presente o vereador Carlos Samuel, né? E a gente realmente colocou exatamente o que você perguntou aí. Por que nós, acho que eu posso falar, depois o Carlos Samuel pode até complementar. Cumprimentamos e parabenizamos a gestão e a saúde pelo trabalho, mas colocamos essas cobranças que uns comerciantes poderiam abrir e outros não. No decreto só tem serviço essencial, mas tem comerciantes do serviço não essencial abrindo. Então, assim, ficou a cobrança e a sugestão que houvesse um novo decreto para que abrisse os comércios de forma um pouco mais estendida, mas que se obedecesse regras de biossegurança, certo? O comerciante teria que ter na entrada do seu comércio um recipiente para lavagem da sola do sapato, da sola do chinelo, para poder adentrar o comércio, o álcool gel, e exigir que o cliente entrasse de máscara no seu comércio, né? Então ficou essa sugestão, eu acredito que possa completar o que o vereador venha solicitar na próxima sessão, né? Mas de antemão, sexta-feira agora já vai ter uma nova reunião, onde o representante do prefeito, ou então, não sei se o prefeito vai participar, vai trazer essas respostas para a gente. Não foi assim, Carlos, que ficou determinado? Isso. Dentre as perguntas e as cobranças, né, foram colocadas essas aí, da barreira sanitária, né, que intensificar ou exigir um pouco mais. Em contrapartida, o representante da saúde, coordenador falou o seguinte: pois é, a gente vai, a gente faz, a gente dá tudo isso e a pessoa entrega a máscara, a pessoa passa da barreira, pega a máscara e bota no bolso. O que é que a gente vai fazer, né? Então, assim, a gente também tem que ser sensível a essas situações, né? Que infelizmente, nem todo mundo tem a mesma compreensão e entende o que é que parece que não está entendendo ainda o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E isso dificulta o trabalho, vai dificultar o nosso trabalho, enquanto vai dificultar o trabalho de quem está lá na barreira, vai dificultar o trabalho de quem está na frente, né? Então, isso também precisa ser visto. Outro ponto que eles colocaram, que ele colocou, o representante do prefeito, né, colocou que até já pensou e até estava com um decreto pronto para fazer a abertura desses comércios, né? Mas aí ele disse que na hora que divulgou para o jurídico disse: não, na mesma hora que você divulgar, vem a promotoria e manda desfazer o que foi feito, como aconteceu em outro município, e citou o exemplo. Então, assim, eu acho que é válido toda cobrança e toda tentativa de melhoria da qualidade da vida, da nossa vida, porque, quer queira, quer não, a abertura dos comércios vai dar uma melhoria na qualidade da vida, né? Então, isso é de suma importância que a gente faça. Mas às vezes os entraves burocráticos e judiciais do nosso país empancam muitas coisas, sabe? E dificulta, na verdade, as coisas acontecerem em determinados pontos, eu penso assim. Então, só para esclarecer, a gente colocou esses pontos aí, a comissão lá da Covid em São José do Divino, que tem vários líderes do município participando, né? E o que mais que colocaram lá?
essa questão. Falaram também da questão dos cultos e das missas, né? Por que no momento desse e os fiéis por que eles não podem ter o seu momento, né, dentro da igreja ou dentro lá do seu salão lá Então, assim, foi levantado também e ficou também do prefeito dar uma resposta em relação a isso. Se poderia continuar fazendo como está fazendo, se tem que intensificar a questão da biossegurança, se vai haver um decreto para isso, né? No que diz respeito também à questão das igrejas. Eu acredito, e foi a opinião minha, e acho que a opinião também de outros representantes lá, que a gente concordava em abrir. Lógico que obedecendo o distanciamento, obedecendo, né, todas as regras de não aglomeração e as regras de biossegurança. Então, acho que a tendência, e eu quero acreditar que a tendência da gestão também é essa, de aos poucos, por causa que o nosso município não é um foco, né, da doença hoje, dos poucos a gente conseguir abrindo o comércio, abrindo os outros estabelecimentos, mas sem dúvida obedecendo aí algumas regras, né? Então, acho que daqui mais alguns dias, na sexta-feira, a gente já deve ter alguma resposta lá na reunião. Será às 8h30, sintam-se convidados. Será às 8h30 da manhã lá no Salão Paroquial. Obrigado. Não, senhor presidente, nenhum vereador mais inscrito. Com relação à fala do vereador Carlos Portela, o que diz o desencontro de informação da mídia, eu acho assim, é interessante a gente conversar com o prefeito para ver quem ele colocou à frente dessa demanda, né? E para que não se repita mais, porque é desconfortável, tanto para os comerciantes, como para a gente também ser cobrado por uma coisa que a gente não tem. É isso. E com relação à questão dos comércios, vereador Carlos Portela, eu não tenho, assim, gabarito para dizer se libera ou não libera, porque cabe ao gestor. Mas eu acho o seguinte, que enforcando esse tempo, né, reduzindo esse tempo, no meu ponto de vista, é pior do que deixar o dia todo. Por quê? Se um comércio vai atender 50 pessoas, de 7 horas até 15 horas, que é o que está hoje, estão atendendo, eles estão ficando abertos até 15 horas, né? Assim, gera uma aglomeração maior do que se ele ficasse aberto até 7 horas da noite, eu não sei, 6 horas, porque quanto mais o tempo é menor, maior a possibilidade de se reunirem lá no comércio, né? Assim, é outra coisa também que a gente não entende. Agora, o bom mesmo era que tudo isso já tivesse acabado e que a gente já voltasse à normalidade, né? E é isso. Também concordo com o ponto de vista do vereador Carlos Portela de folgar um pouco mais na questão do comércio, mas que o comerciante coloque uma pessoa à porta, né, na porta do seu comércio, para ficar ali controlando, para entrar uma pessoa por vez, ou duas, não sei, dependendo do tamanho do ambiente, né, que seria mais seguro do que deixar livre de 7 até as 15 e aglomerar dentro do comércio. Mas eu acredito que o prefeito vai chegar é porque tudo é novo e, assim, ninguém é perfeito, ninguém acerta de cara, né? Uma coisa dessa que é totalmente desconhecida aqui para todo mundo. Mas tudo vai acabar se ajustando. A gente entende a situação dos comerciantes que estão meio que, como é que se diz, já numa situação desconfortável, porque todo mundo é como um colega meu, comerciante, disse, a gente tem boleto para pagar, né? E aí vai aperreando.
Tem várias empresas aqui do São José que eu que faço a contabilidade, eu estou acompanhando ao pé da letra como é que está sendo. Difícil, né? Meu amigo, é a redução de 70%, 80% no mínimo. Olha lá os que não estão reduzindo 90% do faturamento. Se você faturar 10 mil, você está faturando 1.000, olha a diferença. É diferença grande, é diferença tanto no que ele fatura quanto no que ele compra. Se antes ele estava comprando 5 mil, agora ele está comprando 500. Aí, já pensou? A circulação de dinheiro está zero no município. Complicado. Aí levanta outro ponto lá, né? A questão das cestas básicas lá, querendo ou não, tem gente precisando. A gente for parar para pensar, o dinheiro não está circulando, não. E a aglomeração, às vezes, e a gente ainda não deixa de ver aglomeração, né? Porque a gente sabe que existe aglomeração em alguns pontos aqui na nossa cidade, né? Com certeza. Então, assim, é complicado isso. Acho que o comerciante tem todo o direito de ter seu negócio voltando a ser tocado, né? Mas com uma linha de segurança, né? Sim, é o básico, né? Pelo menos. São novos tempos, né? Vamos Isso. ter que nos acostumar a esses novos tempos, não tem jeito.